Para a gente falar mais sobre o resultado das eleições na Venezuela, nós vamos conversar agora, então, ao vivo com a doutoranda em Relações Internacionais e pesquisadora do Observatório Político Sul-Americano da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Stephanie Brown Clemente. Stephanie, muito boa tarde para você. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, Renata. Muito obrigada por dar o espaço aqui para a gente conversar novamente. A gente viu, Nicolás Maduro foi proclamado presidente, a oposição fala aí que o adversário Edmundo González teria conseguido pelo menos 70% dos votos. O Conselho Nacional Eleitoral proclamou a vitória de Nicolás Maduro, mas não apresentou as atas de votação. E a gente viu aí o Maduro falando em resultado irreversível. O que poderia acontecer, ou há alguma coisa que poderia acontecer nesse momento para que esse resultado seja revertido? Bom, uma possibilidade é que a atuação, principalmente do Brasil, mas também da Colômbia, que são atores determinantes nesse processo agora de transição e de como vão ficar esses próximos dias na Venezuela, poderia ser um fator para tentar alterar, não alterar o resultado, mas alterar a percepção sobre os resultados, né? Porque se o Amorim, Celso Amorim, que está lá presente na Venezuela, conseguir dialogar e mediar as tensões ali entre as partes e, de repente, até conseguir negociar com o governo para que o governo libere aí essas atas, né, torne esses boletins de urna públicos, uma possibilidade de tentar reverter isso. Stephanie, 9 países latino-americanos pediram uma reunião de emergência para falar sobre essa situação do resultado das eleições na Venezuela. Qual que é a força, de fato, que um grupo como esse poderia ter? O que eles conseguiriam fazer nesse momento? É importante, né, que os países da região eles tomem um posicionamento, que eles tentem, de alguma forma, fazer uma pressão perante o governo, né, que foi reeleito, para tentar tornar público justamente esses resultados, porque disso depende a legitimidade, né, desse novo governo. Mas eu acredito que não faria tanta diferença para um posicionamento do governo Maduro, que não faz mais parte, né, da OEA, por exemplo, desde 2017, que considera essa organização uma organização corrompida, de certa forma. Então, há todo também um discurso por parte do governo que busca descredibilizar o discurso de alguns outros pares regionais. Por isso que volto a dizer que a atuação do Brasil, que tem esse bom diálogo com as duas partes, e também da Colômbia, são os principais focos no momento. Stephanie, você falou da atuação do Brasil e a gente mostrou agora há pouco a nota divulgada pelo Itamaraty. Eu queria repercutir isso com você, porque ela diz que o Brasil vai aguardar a divulgação das atas com os votos e saudou a jornada eleitoral pacífica até aqui, que não foi exatamente o que a gente viu no processo eleitoral venezuelano, né? Maduro prendeu um opositor a cada 3 dias, a oposição teve dificuldade de conseguir se candidatar, dificuldade para acompanhar as apurações, milícias nas ruas, fronteiras fechadas. A nota do Brasil coloca em xeque a vitória de Nicolás Maduro, mas se abstém ali de fazer uma crítica ao processo eleitoral, ao seu ver. Como é que você avalia esse posicionamento delicado do Brasil até agora? Eu vejo que o Brasil está tentando ser bastante prudente e agir com calma, né, perante essa situação, para, de alguma forma, não agravar os ânimos, tanto internamente na Venezuela, quanto também aqui dentro do Brasil, porque eles defendem, né, o Itamaraty, mas principalmente o Celso Amorim, que é necessário haver a divulgação dessas atas para dizer se, de fato, esse processo ele foi democrático, ele foi livre ou não. Então, eu considero, né, esse posicionamento do Brasil
como algo assim, uma decisão bastante acertada, né? E o Brasil tentando atuar num papel de mediador diante dessa situação, buscando a calma. E ainda falando dessa posição delicada, né, do Brasil nesse momento, Stephanie, a política externa brasileira ela é contra interferir no processo eleitoral de outros países, ainda mais um país vizinho. Mas o Brasil sendo uma liderança regional da América Latina, como você bem colocou, como é que deve ser a posição brasileira nesse momento, daqui em diante? Porque caso chancele, por exemplo, um processo eleitoral como esse que a gente está vendo, com tantos indícios de fraude, como que ficaria a situação do Brasil e do governo brasileiro? É um momento bastante delicado para o Brasil, né? De fato, é muito delicado. Vai demandar, né, uma capacidade de negociação e de articulação muito grande de todos os atores que vierem a se envolver nessas negociações. De fato, o Brasil busca sempre atuar, né, seguindo esse princípio de não interferência nos assuntos domésticos de outros países, e eu acredito que isso vai continuar assim, mas eu imagino que algumas decisões elas vão se balizar também de acordo com os próximos posicionamentos que a oposição vai ter. Vamos num cenário, né, em que se tem aí uma divulgação dessas atas e que se comprove uma vitória do Maduro, temos que ver como vai ser a recepção por parte da oposição, que se dizia vitoriosa, né? O próprio Urrutia ontem deu uma declaração dizendo que era impossível que a oposição perdesse nesse pleito. Então, acho que vai depender muito também de como a oposição vai se portar e de como o Brasil vai conseguir se articular com os dois lados para conseguir, então, dar um parecer, né, se posicionar diplomaticamente perante essa situação, porque, de fato, é muito complicado, é bastante delicado. São eleições muito importantes para a América Latina, de forma geral, para a gente que tem uma fronteira importante com a Venezuela, mais ainda. Inclusive, a Polícia Federal está monitorando a região de fronteira do Brasil com a Venezuela, avaliando a possibilidade de reforçar o policiamento, porque há um risco também, né, Stephanie, de aumentar a saída de venezuelanos do país, né? Lembrando que nos últimos 9 anos foram mais de 7 milhões de venezuelanos deixando o país, e o Brasil é um dos destinos principais para eles, né? Sim, essa questão migratória, ela de fato é muito sensível quando a gente fala, né, da Venezuela, e de fato há esse risco de que aumente esse fluxo migratório novamente, né? Porque nos últimos meses, devido à recuperação econômica que a Venezuela estava tendo, muitos venezuelanos estavam retornando para o país, voltando a morar lá, muitos também aproveitando, né, para ir visitar suas famílias que ainda... E eu vi, né, algumas venezuelanos dizendo que se o Maduro fosse reeleito, eles iriam sair da Venezuela novamente, e pessoas que não chegaram a sair, mas falando que se esse governo, né, ele fosse estendido aí por mais 6 anos, buscariam também sair. Então, pode ser que a gente veja um novo fluxo migratório, né, da Venezuela, e com certeza o Brasil é um dos principais destinos. Então, ainda vai pesar essa temática, né, migratória no que se refere ao relacionamento do Brasil com o próximo governo venezuelano. E esse é só um dos reflexos importantes dessas eleições aqui para a gente, né? Eu quero pedir que você fale um pouquinho para a gente, Stephanie, sobre o Elvis Amoroso, que é presidente do Conselho Nacional Eleitoral, que é o órgão equivalente ao nosso TSE aqui no Brasil, né? Ele é uma figura muito importante em todo esse processo na Venezuela e uma figura muito controversa também, né? Porque ele é aliado de Nicolás Maduro. Exatamente. E está ali presidindo, né, o Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, que foi essa grande autoridade que divulgou os resultados ontem, e a autoridade em torno da qual o governo e outros candidatos que estavam inscritos aí na disputa eleitoral, né, outros opositores, firmaram um acordo dizendo que
respeitar os resultados que fossem divulgados pelo CNE. As próprias Forças Armadas Bolivarianas também afirmaram que iriam respeitar os resultados divulgados pelo CNE. Então, o Elvis Amoroso, né, como presidente, é uma figura central e uma figura que é um aliado mesmo, né, do governo do Maduro. Ele faz parte do governo do Maduro em si. Então, é uma figura, de fato, muito importante que está aí conduzindo, né, está à frente desse processo de legitimar esse resultado que saiu ontem. Stephanie, se for acontecer a saída de Nicolás Maduro do poder, o que não parece muito provável nesse momento, como que seria feito? Porque precisaria de muita negociação, né? Minimamente uma anistia. Um líder autoritário como ele não deixaria o poder ali sem algumas garantias, né? Como que esse processo aconteceria? Os próprios atores, né, que estão à frente da oposição, que são o Urrutia e a Maria Corina Machado, já deram algumas declarações, né, dizendo que iriam buscar negociar com atores do governo Maduro, e isso inclui o próprio Maduro em si. E o Urrutia, né, falou isso mais de uma vez, que ele iria dar uma anistia para o Maduro, iria negociar com esses atores, principalmente pessoas ali que estão à frente das Forças Armadas. Se buscaria, né, ter esse processo de transição pacífica, como eles chamam. Mas não foi dito até então como isso seria aí iam buscar uma via da paz, uma via da negociação, mas nenhum indicativo exato assim, de como isso seria feito. Stephanie, quero te agradecer muito, viu, pela participação, por nos ajudar a entender esse processo eleitoral na Venezuela, que é tão importante para a América Latina e com reflexos diretos para a gente aqui no Brasil, né? Muito obrigada. Muito obrigada, Renata. Agradeço o espaço novamente e até uma próxima. Boa tarde.